A graça e a paz, amados irmãos. Que grande alegria que nós estamos mais uma vez reunidos para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. E nessa reunião nós vamos pedir ao Senhor a sua autorização para que nós possamos assim estar adentrando a tua presença. Vamos orar neste momento. Maravilhoso Deus Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa que nos concede. Ó Deus bendito, de podermos mais essa vez, ó Deus, adentrarmos, ó Senhor, perante o trono da Tua graça, em adoração, em louvor, em gratidão ao Senhor, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre a vida de nossas famílias, sobre a vida da Tua igreja. Pai, recebe, ó Pai, bendito o nosso louvor, a nossa adoração. Nos perdoe os pecados, ó Senhor. Purifica os nossos lábios nesta hora, Senhor, em que, ó Senhor, estaremos adorando a Ti. Que a nossa adoração seja em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vem
provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa falar aos nossos corações nessa manhã, Jesus. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Estaremos orando nesse momento, entregando a vida do irmão Agostinho nas mãos do Senhor e trará a mensagem nesta manhã. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, estamos aqui na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos derramadas sobre nós e nossa família. Obrigado, Senhor Deus, porque já podemos louvar o teu santo nome. Agora, Senhor, vem ungir o teu servo, para que ele venha falar, Senhor, não dele mesmo, mas que ele possa falar, Senhor, inspirado por ti, para alcançar as vidas, Senhor, para alcançar os nossos corações através da tua palavra, Senhor. Venha abençoar nesta manhã, que nós possamos, ó Deus, colocar esta palavra em nosso coração, que ela possa encontrar guarida, Senhor, em cada vida. Nós te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós, nesses últimos dias, temos observado, temos passado por momentos bem difíceis, com toda a situação de pandemia que se instalou, e nós estamos passando por essa situação. Mas nós vamos encontrar algumas atitudes que estão sendo tomadas e que vai norteando algumas situações de retorno e tudo mais. Nós fomos, nesses últimos dias, a administração municipal de Cariacica editou, aprovou e sancionou uma lei estabelecendo que templos de qualquer culto e atividade essencial estabelecendo que, como tal, em períodos de calamidade de saúde pública, fica vedada
a determinação de fechamento total de tais locais. Essa foi a lei número 6.073, de 7 de julho de 2020. E dentro dessa situação nós vamos estar, então, meditando nessa manhã sobre igreja, atividade essencial. No Salmo 122, versículo 1, assim nos diz a palavra do Senhor: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É interessante nós observarmos que as autoridades começam a entender a importância do religioso. Mesmo nosso país sendo um país laico, começam a entender a importância da manifestação religiosa. É interessante nós observarmos que há quase 2000 anos, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, e está registrado em Mateus 16, 18, ele estabeleceu a sua igreja como atividade essencial. Quando o Senhor Jesus ali disse que, sobre aquela confissão feita pelo seu discípulo, naquela oportunidade de que ele era o Cristo, sobre essa confissão ele estaria estabelecendo a tua igreja, e ele disse mais: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então o Senhor Jesus estava estabelecendo ali, verdadeiramente, a igreja do Senhor Jesus Cristo como uma atividade essencial. A lei municipal que foi sancionada, ela elenca uma série de protocolos que devem ser cumpridos, devem ser seguidos à riscas para a autorização dos templos. E dentro desses protocolos nós vamos encontrar alguns que dizem o seguinte, que é necessário estabelecer pontos ou kits de higienização dentro dos ambientes, deve acontecer uma desinfecção do ambiente após o término do culto, é necessário manter um distanciamento entre os presentes, é necessário estabelecer um número máximo que se possa estar presente em cada celebração, etc., etc., além de evitar a exposição de pessoas consideradas como pessoas do grupo de risco. Essas são as situações que são recomendadas. Todas essas recomendações, elas visam prevenir a probabilidade da contaminação pelo vírus Covid-19, o que é considerado de uma letalidade baixa pela Organização Mundial da Saúde. Eles, analisando, estabeleceram que o Covid-19 ele tem uma letalidade baixa se comparado com outros vírus, com outras pandemias. Há também o problema em que muitos indivíduos, o vírus é assintomático. E aí nós temos esse problema que pode acontecer o aumento do risco da contaminação. Porque se a pessoa não sente coisa alguma, não sente nenhum sintoma, ele está bem. Ele está bem. E aí nós vemos que tem essa situação da recomendação do isolamento social como forma de combater o contágio. Tudo isso muito importante. Dentro das leis, das determinações, dos governos, das organizações de saúde. Mas, queridos irmãos, nós vamos falar, é apenas a parte do doutor essa daqui, nós vamos falar de uma situação em que toda a humanidade é contaminada por um vírus de altíssima letalidade, que é o vírus do pecado. Esse vírus toda a humanidade é contaminada por ele. Não existe sequer um que não seja contaminado por esse vírus. O apóstolo Paulo diz, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele disse que todos os homens são pecadores. Todos. Não existe exceção. E nós vamos encontrar que o grande problema deste vírus
é que a maioria, quase a totalidade da humanidade, esse vírus do pecado, o agir dele é como um agir assintomático. Quando as pessoas quase não percebem, são cidadãos de bem, são pessoas honradas na sociedade, são pessoas honestas com seus negócios, mas que têm a necessidade de conhecer o perdão de Deus, porque é contaminado com o vírus do pecado. Não se tem dado uma real atenção para combater este vírus. E isso, pasmem, até mesmo entre os chamados filhos de Deus. Negligencia muitas vezes o combate a este vírus. Mas nós precisamos saber que, se não for combatido, esse vírus vai prosseguir na sua missão, que é matar a alma. Misericórdia, né, Senhor? Misericórdia. Nós aqui já temos visto inúmeras publicações, reportagens, dizendo que o Covid-19, se ele não for tratado, não for combatido em seu início, e um dos protocolos da Organização Mundial de Saúde é mandar que as pessoas fiquem em casa até que se agrave a situação, para então ir para um hospital. Mas se nós combatêssemos logo no início, por certo, muitos indivíduos não iriam parar numa UTI, e lá na UTI muitos têm conhecido a morte. Com o vírus do pecado, a situação é idêntica. Se não for combatido, ele pode tornar uma pessoa repugnante para a sociedade. Nós vemos tantas pessoas que a sociedade olha para essas pessoas e até diz que não tem mais jeito, porque eles se enveredaram por um caminho de pecado, por um caminho de ações contraditórias àquilo que nós esperamos de um ser humano. Nós encontramos situações tão difíceis que as pessoas tornam-se repugnantes para a sociedade. E essa situação leva o indivíduo a morrer duas vezes, porque morre fisicamente e morre espiritualmente. Portanto, é necessário que esse vírus seja combatido com muito empenho, com muito temor, com muita dedicação ao Senhor, com muita entrega, com muita submissão ao Senhor. Mas glória a Deus, que o mesmo Jesus que instituiu a sua igreja como uma atividade essencial para a humanidade, e aqui falo, igreja do Senhor, não estamos falando de templo, estamos falando de igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja atuante, também ele providenciou e ele mesmo é o antídoto para o vírus do pecado. Quando nós lemos a palavra do Senhor nosso Deus, em 1 João capítulo 1, versículo 9, nós vamos encontrar dizendo ali que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos perdoa, nos purifica de todo o pecado. Se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel, é justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Em 2 Coríntios 5,17, nós encontramos a palavra do Senhor dizendo que Jesus transforma aquele que vem até Ele. Ele não somente dá uma ajeitada, Ele transforma, Ele faz uma nova criatura. Ele diz aqui que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo, porque o Senhor Jesus Cristo transforma essa criatura que estava ali na situação de morte no pecado. O Senhor agora lhe concede a oportunidade e a bênção da vida e vida eterna. Meus queridos amigos, irmãos, nós precisamos nos refugiar no Senhor Jesus Cristo, que Ele é que combate esse vírus da morte. É Ele que vence esse vírus da morte, que é o pecado. Se nas leis humanas que regulamentam o funcionamento de templos e estabelecimentos e é estabelecido limite máximos para presentes em determinada situação nas reuniões, nos cultos, e que esses devem estar incluídos em um grupo, esses que não podem estar incluídos num grupo de risco, na igreja triunfante do Senhor Jesus Cristo,
Há lugar reservado para todos aqueles que quiserem, que estiverem habilitados para se apresentar perante o Senhor, para entrar pelas portas das mansões celestiais. Não há limite, porque o Senhor, quando Ele livra do pecado da morte, Ele abre as portas das mansões celestiais para todos quantos ali se apresentarem. Nós vamos encontrar o Salmo 118, nos versículos 19 e 20, o salmista dizendo que o Senhor é a justiça e que os justos vão encontrar a porta da salvação do Senhor, a porta da justiça, por ela os justos vão entrar, pela porta da fé e da justiça que só o Senhor pode nos dar. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, nós vamos encontrar o Senhor Jesus fazendo um convite muito especial para a humanidade, dizendo: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Eu vou transformar a sua situação. Vinde a mim. Em João capítulo 1, versículo 12, nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo, ali o evangelista João dizendo que aquele que vem a Jesus Cristo, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, Deus deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Transformação de vida, passa da morte para a vida. Nós vamos encontrar também em João capítulo 3, versículo 17, que Jesus veio não para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Ele não veio aqui para dizer assim: olha, você está contaminado com o pecado e você vai morrer. Não, ele veio e disse: você está contaminado com o pecado, mas eu sou a ressurreição e a vida. E se você crer, você vai ter vida e vida abundante. Em João 14, 2, nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo: olha, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou dizer a vocês que vou preparar-vos lugar. Há lugar para todos quantos se arrependerem e se achegarem ao Senhor. Não há limite para que possa adentrar um grupo apenas, parte apenas da congregação, mas há lugar para todos quanto aceitarem o Senhor Jesus Cristo, todos quanto receberem a bênção do Senhor, todos quanto ouvirem a palavra do Senhor, se arrependerem e confessarem os seus pecados ao Senhor. A palavra do Senhor nosso Deus diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E em Mateus 25, 34, nós vamos encontrar então o Senhor Jesus dizendo aqui a palavra que todos nós esperamos, todos aqueles que creem esperam por esse momento, quando o Senhor Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino do céu que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este é o momento que todos nós esperamos, todos nós aguardamos com ansiedade, ansiosamente. A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos ser ansiosos, nós precisamos lançar a sociedade sobre o Senhor, mas nós precisamos neste momento, nós temos a certeza que nós aguardamos essa oportunidade, esse momento em que vamos ouvir do Senhor o seu convite para adentrarmos as mansões celestiais, para nós adentrarmos pelas portas das mansões celestiais e participar da igreja triunfante. Assim como nas leis terrestres aqui existe um protocolo, também nós temos aqui um rigoroso protocolo a ser seguido. O vírus do pecado, ele precisa ser combatido. Ele precisa estar dominado durante a nossa existência, para que possamos ter esse privilégio de, quando o Senhor nos chamar para nos apresentarmos perante Ele, esse vírus não vai nos acompanhar. Ele não terá a autoridade nenhuma para estar lá diante, lá como uma bagagem indesejável, ali junto conosco perante o Senhor. Nós temos visto falar de sintomas, os mais variados, e até mesmo a medicina disse que às vezes aparecem sintomas novos para as pessoas contaminadas com o Covid-19. E o vírus do pecado também, ele tem muitos sintomas, mas nós vamos aqui elencar apenas 2 sintomas que são, assim, ao meu ver, bastante determinantes para as decisões que nós tomamos. Um primeiro desse vírus é a indiferença. E o segundo sintoma, o primeiro sintoma é a indiferença.
e a segunda é a autossuficiência. O que nós podemos chamar de indiferença? Meus queridos, nós observarmos muitas vezes, as pessoas tomadas da autossuficiência, eles tornam tão indiferente à palavra do Senhor muitas vezes, que eles estão ouvindo a palavra de Deus e não dão o menor crédito. Mas nós vamos encontrar na palavra de Deus, lá no capítulo 5 de Jeremias, do livro do profeta Jeremias, versículo 21, nós vamos encontrar o Senhor dizendo para Jeremias, falando assim: diga a esse povo que eles são um povo louco. A palavra do Senhor que está nos dizendo isso. Não somos nós que estamos falando. Mas está dizendo, é loucura ser indiferente ao alerta do Senhor. É como você ter olhos perfeitos e não ver. Ter ouvidos sãos e não ouvir. É o que a palavra está dizendo ali. A indiferença impede da pessoa ter o privilégio de se achegar ao Senhor. Porque os seus olhos não veem a manifestação da glória de Deus. O seu ouvido não ouve o chamado tal qual nós falamos aqui de Mateus 11, 28, quando o Senhor diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos. Este é o sintoma da indiferença. E o sintoma da autossuficiência é quando nós pensamos que nós somos autoridade sobre a nossa vida e podemos fazer o que bem entendermos de nossa vida. Pode fazer. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nós vamos encontrar lá no capítulo 11, passando para o capítulo 12, nós vamos encontrar ali o escritor dizendo assim: jovem, mancebo, ou qualquer pessoa, podemos dizer, pode substituir essa palavra. Você pode andar pelo caminho do seu coração. Agora sabe, porém, de uma coisa: por todas essas coisas Deus te dará juízo. O Senhor Jesus, quando aqui no seu ministério terreno, Ele deu aqui um exemplo de autossuficiência que nós vamos encontrar usando a mesma palavra que o Senhor usou lá em Jeremias, o Senhor Jesus também usou ali para aquele homem. Está registrado em Lucas 12, versículo 18 a 20, quando fala sobre o rico insensato. E ele disse que aquele homem estava arrazoando consigo mesmo, dizendo: eu tenho tanta coisa, eu colhi tanta coisa, que os meus celeiros já não cabem, não tem lugar para guardar toda essa bênção, toda esse que eu colhi, toda essa fartura que eu colhi. O que eu vou fazer? Vou derrubar esses celeiros, vou construir outros maiores, e então direi: alma, tem depósito, muitos bens para muitos anos. Coma, beba, regala-te. Aí a palavra de Deus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? A autossuficiência é o outro sintoma que falamos aqui, do vírus do pecado, que impede a pessoa de se achegar ao Senhor. É interessante nós observarmos a palavra do Senhor nosso Deus, quando diz, em várias passagens, mas nós elencamos apenas algumas aqui, sobre o antídoto para o vírus do pecado. Nós vamos encontrar João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Lucas 4, 18 e 19, o Senhor Jesus repetindo o que Isaías, lá no capítulo 6, versículo 9, tinha falado. O Senhor Jesus, chegando na cidade de Nazaré, ele entrou na sinagoga, pegou o livro, deram para ele o livro do profeta Isaías, e ele leu na parte em que estava dizendo que ele veio para que os cegos vejam, para que os surdos ouçam, para que os paralíticos sejam curados, possam andar.
o Senhor veio trazer transformação. Ele veio trazer transformação. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus se oferecendo em meu lugar, em seu lugar, conforme está registrado em Isaías 53, 4 e 5. Ele não somente morreu ali em meu lugar, ele recebeu também sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz, que estava aqui, que pode nos trazer a paz, estava sobre ele. Ele foi castigado para que nós tivéssemos paz. Ele foi castigado para que nós tivéssemos paz. E então, o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz que a paz que ele dá é uma paz diferente. É uma paz diferente dessa que o mundo pode dar. O mundo pode nos dar alguns momentos de tranquilidade, mas Jesus nos dá paz. O mundo pode nos dar alguns momentos de euforia, mas Jesus nos dá a verdadeira alegria. Nós vamos apresentar aos irmãos um texto da palavra do Senhor nosso Deus, em que não se é citada a palavra alegria. E ela se encontra em João capítulo 4, do versículo 39 ao 42. E esse texto está inserido dentro daquele texto chamado, que tem por título, a mulher samaritana. O que aconteceu ali? Aquela mulher teve um encontro com Jesus. Ela ficou tão alegre, ela não disse que estava alegre, mas ela ficou tão alegre que ela deixou o seu cântaro à beira do poço e correu até a cidade, aonde ela possivelmente era muito rejeitada por causa de suas atitudes, por causa de sua vida pregressa. Correu até a cidade, procurou os moradores daquela cidade e falou para eles: venham, eu por certo encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo. E aquelas pessoas acreditaram naquela mulher e correram até o poço onde Jesus estava. E tendo chegado lá, ouviram o que Jesus estava mencionando para eles. Se alegraram muito. A palavra lá no texto não está dizendo que se alegraram, mas se alegraram tanto que eles convidaram Jesus para que ficasse com eles. E eles eram samaritanos, e Jesus, sendo judeu, e havia inimizade entre os judeus e samaritanos, e não se comunicavam, mas se alegraram tanto que a inimizade foi desfeita naquela hora. Para eles, para aquela cidade, a inimizade perdeu o sentido, e eles se alegraram. E a palavra de Deus diz que Jesus ficou 2 dias naquela cidade, e aquelas pessoas já diziam agora, receberam agora aquela mulher como alguém que fizesse parte da comunidade deles, e dizendo: olha, já não é mais somente pela tua palavra que nós temos crido, mas nós mesmos temos visto, nós mesmos temos recebido o que Jesus tem feito, o que Jesus tem falado, e por isso estavam muito alegres. É como o texto que lemos aqui inicialmente: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É maravilhoso nós nos alegrarmos pela oportunidade de nós cultuarmos ao Senhor, de nos apresentarmos diante do Senhor, porque Jesus, Ele dá muita alegria. E dessa alegria só é possível porque Deus enviou Jesus, que nos ama e nos substituiu na cruz, pagou o preço de todos os nossos pecados e depois nos deu o Espírito Santo para nos conduzir ao arrependimento. João 16, versículos 7 e 8 diz que o Espírito Santo do Senhor, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No dia em que a igreja recebeu o derramamento do Espírito Santo de Deus, os discípulos pregaram com grande intrepidez no dia da festa de Pentecostes, onde tinha muitos habitantes em Jerusalém, muitas pessoas de todos os lugares. E a palavra foi proclamada de tal maneira que nós encontramos em Atos 2, 37 a 39,
um arrependimento sincero da multidão de pessoas ali que ouviram a mensagem do Senhor através dos discípulos. E aqueles homens, diz a palavra do Senhor Deus, diz que aqueles homens compungiram-se em seu coração, entristeceram-se pela sua vida de pecado, de incredulidade, da sua vida na falsa religiosidade, uma vida de uma religiosidade que não adorava ao Senhor de verdade, não era em espírito e em verdade, estavam ali para oferecer sacrifícios ao Senhor, mas era apenas um cerimonialismo. E aqueles homens, ouvindo da palavra do Senhor, ouvindo do que Deus tem feito por nós, aqueles homens clamaram: que faremos, pois, varões e irmãos? Essa foi a palavra daqueles homens, diante do que lhe foi do Cristo apresentado a eles, da situação que aconteceu, como Cristo foi crucificado em nosso lugar. Os apóstolos pregaram essa mensagem com autoridade, com poder, e aqueles homens clamaram: que faremos, pois, varões e irmãos? E a palavra é: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados. A alegria que nós sentimos só é possível porque Deus enviou Jesus, que nos ama, nos substituiu na cruz e depois nos deu o seu Espírito Santo para nos conduzir ao arrependimento e a uma transformação de vida. Por isso Paulo nos alerta, em Efésios 2:8, que a salvação é dom de Deus. É pela graça que nós somos salvos. Não é obra que nós podemos fazer. Portanto, a autossuficiência humana nada pode fazer para conquistar a vida eterna. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, a parte A diz que nós precisamos conhecer, prosseguir conhecendo ao Senhor, para que possamos alcançar a bênção de ver o conhecimento do Senhor raiar como a alva em nossa vida. Nós vamos encontrar, e como é que podemos então conhecer ao Senhor? Obedecer essa palavra dita pelo profeta Oséias. Nós encontramos em Esdras capítulo 7, versículo 10, que Esdras, que estava no exílio e que foi autorizado a retornar, que ele colocou no seu coração o desejo de estudar a palavra do Senhor, de conhecer ao Senhor, mas não somente de estudar e conhecer, mas de também ensinar para os seus compatriotas. Foi com esse propósito que Esdras voltou a Jerusalém, com esse propósito de conhecer mais o Senhor e de tornar o Senhor conhecido para todos os seus compatriotas. Em Salmos 119, versículo 11, a palavra de Deus nos diz que o salmista dizendo que ele guardou a palavra do Senhor em seu coração para não pecar. Ele conheceu e guardou a palavra do Senhor em seu coração para não pecar contra o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós guardamos a palavra no nosso coração, nós nos alegramos. Tiago 1,22 diz que nós tornamos praticantes da palavra do Senhor, mas não somente ouvintes, mas vamos nos tornar praticantes. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz que Timóteo deveria procurar apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e essa é a condição, não só para Timóteo, mas para mim e para você, meu prezado irmão, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, nós vamos encontrar que Deus, ele diz, Paulo escrevendo, ele falou assim: é Deus mesmo que cuida de vocês para que vocês permaneçam em Cristo, porque Ele vos selou para o dia da redenção, Ele guardou vocês são propriedade do Senhor. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, nós estamos chegando ao final, amados irmãos, nos diz ali da porta estreita. E essa porta estreita, nós vamos encontrar que precisamos ter todos esses requisitos aqui, né? São todas as situações, como falamos aqui, para entrar nessa porta estreita que conduz até
a parte interna da igreja triunfante do Senhor Jesus Cristo, é necessário passar por um rigoroso protocolo. Mas um rigoroso protocolo cheio de amor. Porque Deus nos ama de tal maneira que Ele nos capacita, Ele nos conduz nesse caminho para que nós alcancemos esses objetivos. Lá está a porta estreita. E o Senhor disse que nós precisamos lutar para entrar por essa porta estreita. Eu quero finalizar lendo com os irmãos o texto de Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 até o versículo 34. Para que nós fique bem fixado em nós, que a igreja do Senhor Jesus Cristo é atividade essencial para nossas vidas. E a igreja do Senhor Jesus Cristo não é o templo aqui. É a igreja viva, atuante, que glorifica o Senhor. O templo esteve fechado e ainda está por mais alguns dias. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo continuou atuante aqui. A igreja estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo continuou aqui, atuante para a glória do Senhor. E em Mateus 25, de 31 a 34, assim nos fala a palavra do Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Essa igreja é essencial, que eu faço parte, que você, meu querido irmão, faz parte. A igreja que aguarda ansiosamente por este momento de ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. Então vale a pena nós seguirmos todo aquele protocolo rigoroso do Senhor, aonde não há a possibilidade de você fazer algo menos ou mais, tão somente obedecer ao mandamento do Senhor, seguir o protocolo do Senhor e receber essa bênção. Hoje nós temos visto muitas pessoas saindo dos hospitais com grande alegria por terem vencido o vírus Covid-19. São reportados quase todos os dias palmas, comemorações por pessoas, jovens, adultos, idosos, vencendo. Mas eu quero dizer para vocês que nós temos uma esperança muito maior do que essa. Porque quando nós entrarmos nos céus, com grande júbilo, nós entraremos no céu com grande júbilo, porque o Senhor Jesus Cristo venceu e nos livrou do vírus do pecado. O Senhor Jesus é aquele que venceu e nos livrou do vírus do pecado. Por isso teremos o privilégio de adentrar com grande júbilo as mansões celestiais. Por isso eu posso dizer, juntamente com você, posso declarar juntamente com você: alegrei-me quando com os que me disseram, na nova versão internacional diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é só vir a um templo,
é estar presente com todo o seu ser, com toda a sua obediência, no centro da vontade do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e aplique em nossos corações, e que possamos ter a certeza que a Igreja do Senhor Jesus Cristo é sim a atividade essencial para a humanidade. A Igreja verdadeira, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, é a atividade essencial. Não apenas uma celebração em um templo é a atividade essencial, mas o estarmos no centro da vontade do Senhor, adorando em espírito e em verdade, é sim a atividade essencial para mim, para você, para toda a humanidade. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Um prazer estar falando com os irmãos, mesmo que seja através desse vídeo, para falar um pouquinho, de como estamos nessa pandemia, nesse isolamento social.
A princípio, fiquei muito apreensiva, né, preocupada com o contrato de trabalho, mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado. Estou bem, tenho ido uma vez por semana até a escola, tomado os devidos cuidados, mas até aqui o Senhor tem me sustentado. Saudade de todos, fiquem na paz do Senhor. Amados irmãos, chegamos ao final de mais um culto. Foi muito bom estar aqui para prestar louvor e engrandecer o nome do nosso Deus. Agradeço, a vida do irmão Agostinho pela mensagem e aos demais irmãos que também participaram no Momento Família. Eu convido você a orar, agradecendo ao Senhor, e logo em seguida, após a oração, o Ministério de Louvor ainda vai estar entoando um louvor ao Senhor e encerrando, arrematando o encerramento deste culto dessa manhã. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui, ó Pai, nos nossos lares, ó Deus, prestando louvor ao Senhor, ó Pai, prestando culto ao Senhor, ó Pai, sendo gratos, ó Pai, pelo antídoto, ó Pai, que é Jesus, a cura, ó Pai, para esse vírus, esse sim, que tem a capacidade de, ó Pai, matar a nossa alma, mas em Cristo, ó Deus, nós encontramos, ó Pai, essa cura definitiva, ó Pai. Temos acesso, ó Pai, a essa vida abundante, ó Deus, na Tua presença. Pai amado, Pai bendito, ó Deus, seja conosco, ó Pai, nos abençoe durante esse dia, ó Pai, e que possamos descansar, ó Pai, no Senhor, aprender a cada dia mais, ó Pai, descansar na Tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Dentro de mim, te ouvir, te conhecer, é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. Impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Estar contigo vale mais pra mim e as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim.
te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e das bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória quero tocar, teu rosto eu quero ver. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo